27 minutos. Todo sábado, às 6 da noite, você tem um encontro marcado com a música pesada. Pesado! Metal, punk, rock and roll, hardcore, progressivo, psicodélico. Pesado! Entrevistas, comentários, resenhas, tudo cabe no caldeirão do Pesado. Apresentação, Wilfred Gadelha e Adeluna. Pesado, é lapada para todos os gostos. Todo sábado, 6 da noite, aqui na Universitária FM, nossa rádio pública. Ouça a Universitária FM online. Você encontra nossa programação no TuneIn e no site ntvru.ufpe.br. Sintonize também na nossa página no Facebook, Universitária 99.9 FM. Universitária FM, nossa rádio pública. A Universitária FM apresenta a série especial Moacir Santos, Os Caminhos de um Músico Brasileiro. Uma produção da Rádio MEC FM, apresentada por Andréia Ernest Dias. Moacir Santos, Os Caminhos de um Músico Brasileiro. Quarta, às 20 horas, aqui na Universitária FM. Em Pernambuco, 81% da população carcerária é negra e a maioria aguarda julgamento em meio aos maus tratos do sistema prisional. As audiências de custódia podem evitar prisões desnecessárias, possibilitando o uso de medidas alternativas e mesmo a liberdade de maneira responsável. Precisamos enfrentar o racismo institucional, que a cor da pele não seja motivo de condenação. Liberdade é um direito de todas as pessoas. Uma campanha do GAJOP, apoio Fundo Brasil de Direitos Humanos, Fundação OUC, Coordenadoria Ecumênica de Serviço. Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, são 11 horas e 30 minutos. Hoje é sexta-feira, 10 de março de 2017. Está começando mais uma edição do Fora da Curva, o programa de leitura crítica da mídia nas rádios Universitária 99 FM e 820 AM. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor no Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e comigo hoje aqui no estúdio também está a jornalista Laudenice Oliveira, do Centro Sabiá. Bom dia, Lau. Bom dia, Bruno. Quem também está com a gente hoje é Rudy Rafael, Rudy é da assessoria técnica do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, e veio para conversar com Fora da Curva sobre a crescente criminalização dos movimentos sociais no Brasil, vista a resposta sempre extrema e violenta que o governo federal, através principalmente da polícia militar, tem tido com as manifestações que tomam as ruas do país. Bom dia, Rudy. Bom dia, Bruno. Bom dia, Laura. Você, ouvinte, também pode participar dessa conversa. Nosso programa é transmitido ao vivo pelo Facebook, na página 99 Universitária, e lá você pode deixar comentário, enviar pergunta, compartilhar nossa transmissão com seus amigos. Marina Moura, ela está acompanhando aqui nossas redes sociais para pegar sua pergunta, e você também pode participar pelo telefone. Basta ligar para a Rádio Universitária no número 3462-5617. Repetindo, 3462-5617. E aí, só pra gente começar dando um contexto, né? Sempre legal lembrar que a história dos movimentos sociais no Brasil remete desde o período de ocupação portuguesa, né? No século XVI, seja na insurreição pernambucana, na revolta dos Canudos, a história do país sempre foi marcada pela luta do povo, né? E isso fica mais forte na época da ditadura militar, né? Na década de 60, quando diversos movimentos em todo o país passam a contestar o regime político imposto pelo Exército. E é também no período da ditadura que fica mais claro pra gente a perseguição política aos movimentos sociais, né? De lá pra cá, pouca coisa mudou nessa postura de perseguir quem luta por direitos em nosso país, que hoje se considera uma democracia. Só para você ter uma ideia, segundo a Comissão Pastoral da Terra, entre os anos de 1995 e 2014, aconteceram 3.964 prisões de líderes de movimentos sociais e defensores de direitos humanos. O governo, através de promotores públicos e da Polícia Militar, tem usado como amparo jurídico a lei que tipifica organizações criminosas, que foi criada ironicamente para combater a corrupção, a lavagem de dinheiro, o tráfico internacional de drogas.
né? E com a resposta violenta da polícia, também tem se fomentado cada vez mais, a cada dia, um certo discurso de ódio. Inclusive, cada vez mais recorrente, como uma espécie de contra-argumento aos movimentos sociais. A mídia tradicional, infelizmente, né, tem desempenhado um papel fundamental na propagação desse discurso de ódio. A violência policial é sempre minimizada nas reportagens ou até mesmo ignorada, né? Atos de espancamento e repressão são apresentados como conflitos, sem investigação e averiguação. Depredação de espaços públicos e bem privados é imediatamente atribuída aos movimentos sociais. Rudy, que está aqui com a gente hoje, ele pode falar disso com bastante propriedade. Afinal de contas, o MTST está sempre à frente, não apenas das principais lutas que cortam o país hoje, como também está no foco central dessa violência física e simbólica que os movimentos sociais sofrem no país hoje. E uma certa ironia que existe nesse processo de criminalização é que muitas vezes as camadas sociais que se beneficiam dessa luta, muitas vezes acabam também assimilando esse enquadramento criminoso, né? Muitas vezes por influência até da cobertura que é feita pela mídia, mas também por um certo perfil político da própria sociedade brasileira. Pelo menos foi uma das explicações que o professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, Ricardo Santiago, trouxe aqui para o programa Fora da Curva. A gente vai trazer agora um comentário dele sobre o assunto. Um deles que é muito visível é a questão da mídia, né? Você tem uma mídia a serviço do poder, isso muito claramente, que distorce, desinforma, historicamente vem fazendo isso, né? Mesmo os jornais que muitas pessoas julgam extremamente qualificados fazem isso, né? Mas eu acho que um dos aspectos, e aí eu coloco para discussão, que é polêmico, tem a ver com o fato de que uma boa parte da sociedade brasileira é extremamente conservadora. E aí eu não estou falando apenas de uma classe média tradicional ou dos ricos. Eu estou falando de setores pobres e às vezes extremamente pobres da sociedade, que veem com muita desconfiança os movimentos sociais, né? E eu estou me baseando aqui numa analogia, num exemplo dado por André Singer no seu trabalho Os Sentidos do Lulismo, onde ele pesquisa uma categoria, o subproletariado, né? Que representa milhões de pessoas, né? Ele define mais ou menos subproletariado como as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, e que uma das características que ele arrola é que essas pessoas, que são pessoas extremamente fragilizadas do ponto de vista econômico, então, por exemplo, não tem carteira assinada, elas tem uma espécie de ojeriza à radicalização política. Então, a minha percepção é de que uma boa parte da sociedade brasileira vê os movimentos sociais, principalmente aqueles que têm mais visibilidade, como um processo de radicalização, e eles rejeitam esse tipo de postura, né? Embora queiram mudança, aí está o conservadorismo, eles querem dentro da ordem, e evidentemente os movimentos sociais contestam a ordem estabelecida. E a gente segue essa conversa com o Rudy Rafael, como eu falei, assessor técnico do MTST, está aqui hoje com a gente na Rádio Universitária. Né, o movimento dos trabalhadores sem teto é um alvo constante da repressão policial. Só para você, ouvinte, ter uma ideia, em janeiro deste ano, o coordenador nacional do movimento, Guilherme Boulos, ele foi preso em São Paulo sob a prerrogativa de não usar sua influência para evitar os conflitos entre os sem teto e a polícia. Né, Rudy, bom dia, bem-vindo ao programa Fora da Curva. Para começar a nossa conversa, eu queria te perguntar, você acha que o impeachment de Dilma liberou uma espécie de vale-tudo contra os movimentos sociais?
Primeiramente, bom dia e agradecer o convite. O impeachment de Dilma, na verdade, é o triunfo de um discurso, né, de negação, que eu acho que é típico da cultura brasileira, né, de negação do conflito social, né, como um elemento fundamental da política, né, se você pegar a trajetória, a grande narrativa da história brasileira, né, o processo de independência do Brasil se deu sem conflito, né. O Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, a margem do Rio Ipiranga. A proclamação da República, ela foi a abolição da escravatura, ela se deu com a assinatura da Lei Áurea, né? A proclamação da República, o povo assistiu bestializado, né, como diz Aristides Lobo, em relação ao processo de proclamação da República. Todos os processos de mudança na sociedade brasileira são permeados por essa ausência do conflito, né? Então a ideia de que a mudança se dá de forma extremamente natural e sem nenhuma contradição, ela permeia a história do Brasil, e o impeachment é mais uma vez o retorno dessa grande narrativa, né? Você vai acabar com a corrupção no Brasil, você vai acabar com todos os males da sociedade, desemprego e etc., acabando com um governo que é corrupto e que, na verdade, um resgate de um nacionalismo sem um debate estrutural, né? Um debate qualificado em relação a isso. Então, acho que abriu a porta para, na verdade, o impeachment, ele foi capitaneado pelos setores mais conservadores da nossa sociedade, né? Então, é natural que nessa conjuntura o discurso de criminalização dos movimentos sociais, ele se aprofunde, sim, mas não quer dizer que ele tenha, na verdade, aberto a porta nesse momento, né? Você tinha a lei antiterrorismo, que era já do governo Dilma, né? Repressão no contexto de junho de 2013, então você tinha um caldo aí que foi, na verdade, engrossado com o impeachment, né? Eu queria fazer uma pergunta, porque o professor fala que a gente tem uma sociedade conservadora, e que isso passa, inclusive, para as camadas mais populares. Como você enxerga o pobre não se enxergar no outro que está fazendo a luta, tá entendendo? Porque, por exemplo, a questão dos sem-teto mesmo, né? A gente tem uma massa de pessoas sem casa, e mesmo assim as pessoas não se solidarizam com aqueles que ocupam o lugar que quer morar, né? Primeiro porque é consolidado na mentalidade brasileira que o sem-teto é como se fosse um morador de rua, né? E a gente trabalha dentro do MTST com a ideia de que sem-teto é toda aquela pessoa que sofre com o problema da moradia, seja porque paga aluguel excessivo, seja porque mora na casa de parente, seja porque mora na área de risco, né? Todas essas pessoas são sem teto, porque ela não tem o direito à moradia garantido, né? Então, quando você trabalha com a lógica de restringir o sem teto a um sujeito já extremamente marginalizado, você cria uma lógica de não reconhecimento, né? De que as pessoas que sofrem com o problema da moradia, elas não se reconhecem como sem teto, porque aquele estigma, né, da pessoa que mora, que vive em situação de rua, né, não é uma coisa que ela se identifique com aquilo, né? Então, acho que, por exemplo, um dos discursos é sempre esse, né? Onde é que estavam essas pessoas antes de ocupar esse terreno? Elas não tinham casa? É claro que elas tinham casa, né? Então, já é um discurso que, de alguma forma, você cria uma antipatia, né? Porque essas pessoas são oportunistas e, na verdade, elas não estão precisando, elas estão ocupando para requerer um benefício próprio, quando, na verdade, o debate é muito mais profundo do que isso. E trazendo essa conversa um pouco mais para o contexto aqui de Pernambuco, você deu essa contextualização importante que a repressão aos movimentos sociais, ela já vem de fato bem de antes, mas acaba sendo mesmo potencializado um pouco pelo impeachment. Você acha que em Pernambuco também se aproveitou um pouco dessa situação para agir um pouco, de uma forma um pouco mais violenta com os movimentos sociais? Com certeza, não em apenas um momento, mas em dois específicos, né? Um em relação no mês de janeiro, a gente teve um contato com a polícia militar em relação a um diálogo, ou na verdade uma imposição em relação à reintegração de posse, em que a polícia militar colocou que, olha, vocês não estão mais na gestão do PT, o tratamento com os movimentos sociais agora é outro, né? E no momento recente, isso foi dito pelo comandante do batalhão, 14º Batalhão da Polícia Militar. E no último dia 21, a gente teve o episódio que a gente chama da massacre da SEAB, onde
O MTST, a Ocupação Carolina de Jesus, que hoje se encontra lá ao lado do Terminal Integrado do Barro, com 1.500 famílias. A gente tinha uma negociação com o governo do estado aberta, e no momento em que a gente foi para fazer essa negociação, essa reunião, a gente teve a notícia de que não haveria reunião, e aí teve um processo extremamente truculento de ação policial, que resultou na prisão de 10 membros do MTST, e de que várias dezenas de pessoas saíram feridas, inclusive uma companheira nossa, uma ocupante da Ocupação Carolina de Jesus, que foi alvejada por 2 tiros de armamento letal, né? Uma bala varou a perna dela e a outra se encontra alojada na sua bacia ainda hoje, né? Então, processo de criminalização por parte do governo do estado, porque no fim das contas, em grande parte de responsabilidade do governo estadual, né, esse papel da repressão policial, ele tem sido muito forte junto aos movimentos sociais, assim. Então, esse episódio ele é bem marcante nesse sentido, né? E o que foi imputado aos coordenadores e à coordenadora do movimento do MTST foram os crimes de associação ao crime, né, dano qualificado ao patrimônio, tentativa de incêndio e resistência à prisão, né, que somando dava mais de 4 anos e exigiu uma audiência de custódia para liberação. Então era um total de soma de crimes que era inafiançável e que acabou compondo um cenário de criminalização que a gente tem dito que é um dos mais graves desde 2014, assim, né? O que aconteceu no último dia 21 de fevereiro foi realmente algo pouco visto, assim, nos últimos tempos em relação à criminalização dos movimentos sociais. A gente está falando um pouco da questão do governo. Mas como se coloca, por exemplo, a Prefeitura de Recife, porque, de certa forma, os sem-tetos estão localizados dentro deste município. E tem a questão da ocupação do solo. Sim. Como se coloca a Prefeitura dentro para negociar com vocês, para ver que espaço podem essas pessoas estarem sendo colocadas para viverem bem e ter uma vida digna? Pronto, eu vou citar mais um exemplo que aconteceu ontem. A gente estava no ato de desagravo aqui em relação a o que aconteceu no dia 21 na Católica, e a gente foi chamado com urgência para a comunidade de Aliança com Cristo, em que estava lá um trator, várias viaturas da polícia para fazer um despejo forçado de algumas famílias, e a gente procurou o responsável pela execução dessa ordem e pediu que ele apresentasse uma ordem judicial, algum ato administrativo que justificasse aquilo. Ele disse que não iria apresentar, que se a gente quisesse se locomovesse para a Secretaria de Meio Ambiente. No fim das contas, a gente conseguiu mobilizar as famílias e fazer com que a polícia recuasse, mas antes da polícia recuar, eles atiraram para cima, o que acabou gerando um processo de muita instabilidade na comunidade. Inclusive uma criança de 2 anos, né, passou por uma convulsão, né, e se encontrou hospitalizada. Hoje pela manhã, inclusive, a gente fez um protesto lá na Avenida José Rufino, justamente para denunciar isso e abrir de fato um processo de negociação, né, porque a gente entende que, como diz a chamada do programa, né, a luta dos movimentos sociais, a luta social, ela é uma questão de política e não uma questão de polícia. Acho que esse é o debate que a gente precisa fazer. Rudy, me diz uma coisa, a manifestação de rua, ela é importante, né? O sentimento de incômodo que muitas vezes essa manifestação gera também tem uma importância muito grande, né? E o que muitas vezes o cidadão comum acaba não percebendo. Mas a política que tem uma tendência mais de direita, ela também usa de outras táticas para criar esse sentimento de desaprovação na sociedade, né? Eu queria que tu explicasse pra gente se existem também outras táticas usadas pelos movimentos sociais para gerar simpatia, né, pelas causas que eles lutam, além da manifestação na rua, né, além da presença na rua. Acho que, por exemplo, uma das táticas que foram bastante exitosas nos últimos anos, acho que foi o que aconteceu no Ocupa Estelita, né, que teve uma linguagem que mesclou cultura, que mesclou a política, que teve um papel de renovar o processo de linguagem, que eu acho que esse é um grande desafio dos movimentos sociais. Acho que tem um processo de esvaziamento do nosso discurso crítico, assim, que acaba gerando uma barreira para a gente conseguir dialogar mesmo com o conjunto da população.
E, por exemplo, eu acho que o processo de ocupação ainda continua sendo um processo que dialoga muito com quem precisa, né? Então, falando do exemplo lá da nossa ocupação Carolina de Jesus, na madrugada em que a gente ocupou e na manhã seguinte, o número de pessoas que chegaram para falar com a gente, dizer, pô, a gente passava todo dia nesse terreno, via aí o entulho se amontoando, via, né, o pessoal consumindo droga aí, via o mato crescendo, o povo fazendo desmanche de carro, de moto, tudo aí, queria ocupar, mas não tinha coragem. Então agora, né, com a ação organizada de um movimento social, a gente vê que isso é possível, né? Então acho que a ocupação, não só a ocupação de terrenos vagos, mas a ocupação, por exemplo, de imóveis vagos em áreas centrais, né? Tipo, acho que desperta para a população a criação de novas possibilidades, né? De você ver, pô, esse imóvel aí estava servindo para nada durante 10 anos, 15 anos, 20 anos, porque realmente não pode estar servindo para moradia popular, né? Então acho que esse elemento da manifestação de rua é um elemento que realmente ele gera um desconforto, um incômodo, mas eu acho que existem outras formas complementares de ação política que precisam ser exercidas para a gente também tentar quebrar com essa resistência, né, da cultura que acaba acometendo os movimentos sociais no cotidiano. Tem outra questão que é complexa também, a gente até já falou em outras edições aqui do programa, o quanto a desmilitarização da polícia militar renderia um programa inteiro de meia hora, mas eu queria saber, na tua opinião, se você acha que um policiamento não militar resultaria num conflito com menos violência, ou você acha que a polícia ia acabar encontrando uma forma de um embate mais violento contra os movimentos sociais, independente disso? Acho que é fundamental fazer o debate sobre a desmilitarização da polícia. Acho que para a gente ter uma noção, uma compreensão de segurança pública que de fato seja pensada para proteger a população e não para, de forma seletiva, criminalizar os segmentos mais excluídos da sociedade. A gente precisa fazer esse debate, mas eu acho que a gente precisa atacar a lógica como o Estado atua em relação a essas questões, né? Em relação ao direito à terra, o direito à moradia, o direito ao transporte público e todos esses direitos que são violados no cotidiano e que requerem de alguma forma uma ação mais enérgica dos movimentos sociais, de ir para a rua, de alguma forma de fazer uma ação mais contestatória. Eu acho que a gente precisa, de alguma forma, rever o paradigma de Estado que a gente tem, de um Estado que seja um Estado que crie um regime de proteção social, de fato, né, e quebrar com essa lógica cada vez mais forte, né, de que o Estado não deve intervir nessas questões, na garantia de direitos, que isso deve ser uma dimensão que deve ser atendida pelo mercado, né, e isso é cada vez mais forte. É incrível como não se destaca a incompetência do mercado para atender a todos esses elementos que são direitos e que são mercantilizados no cotidiano. Se você for para a saúde, se você for para a educação, você for para a questão da telefonia, né? Você tem uma profunda incompetência do mercado para gerir esses serviços, mas na verdade a gente tem uma cultura de só atribuir ao Estado a incompetência, né, generalizada, a corrupção, quando na verdade os grandes corruptores vêm da iniciativa privada, né? E o atendimento de certos serviços também são extremamente ineficientes por parte da iniciativa privada. Então esse debate a gente precisa fazer. Eu acho que é preciso a gente retomar um discurso sobre os papéis que o Estado precisa assumir na contemporaneidade e quebrar com esse discurso, né, que hoje é acompanhado com as privatizações, da terceirização, da desregulação em relação à previdência e direitos trabalhistas. E eu acho que um ponto desse debate é a polícia militar também, mas não só ela. Não só ela, né? Mas ainda batendo um pouco na tecla da cobrança em relação ao poder público, né? Uhum. Você acha que de um certo modo... Você falou uma frase que eu achei bem interessante, né? Que não é caso de política, não é caso de polícia. Mas você acha que a política da gente se deixa influenciar por essa visão militar da polícia, quando ela vai tomar essas decisões? Eu acho que sim, porque a cultura brasileira é uma cultura muito violenta, né? Apesar de ter essa narrativa de que nós somos um povo pacífico e etc., a lógica de perpetuação das desigualdades no Brasil é a lógica da barbárie, né? Se você for pensar
que no Brasil você tem, por exemplo, hoje mais imóvel vago do que gente precisando de moradia, né? O que é que sustenta uma realidade como essa, né? No último censo do IBGE foi apontado que eram 6,07 milhões de imóveis vagos, né, contra 5,8 milhões de famílias precisando de moradia. Então, só uma cultura de extrema, né, violência, de negação do acesso das pessoas a um direito fundamental que sustenta uma realidade como essa, né? Então, que, por exemplo, num país das dimensões territoriais do Brasil, que você tenha pessoas ainda precisando lutar pelo acesso à terra, né? Isso é uma contradição enorme. Então, acho que passa por aí esse debate, né? De como a gente começa a desmistificar essas questões. Inclusive, é muito interessante quando você vê um despejo, por exemplo, você tem uma ocupação com 1.000 famílias, 900 famílias, e de repente o Estado dá o direito de tirar essas famílias de lá, que não tem onde morar, que inclusive agindo de violência, para dar a uma pessoa. Exato. Né? Dizer, não, é de propriedade de fulano de tal, mas o próprio Estado, que deveria estar acolhendo as famílias, ser responsável, porque está lá na nossa Constituição, que é dever do Estado, da moradia, da saúde, da educação, a todas essas pessoas. E aí ele abre um precedente de passar para aquela pessoa única um local onde vai acolher, por exemplo, 1.000 famílias, né? Como justifica isso? Como vocês observam isso dentro do Estado? Tem um discurso jurídico muito forte, né, de que, por exemplo, o direito à propriedade ela prevalece nesses casos sobre o direito à moradia, né, e que, na verdade, o direito à propriedade na própria Constituição ele está atrelado à função social que essa propriedade deve cumprir. Então, se existe uma propriedade que não cumpre a função social há 5 a 10 anos, o Estado deveria ter a responsabilidade de aplicar instrumentos que existem dentro da legislação, né, o IPTU progressivo no tempo, né, a própria desapropriação. Enfim, tem uma série de instrumentos legais que o Estado pode lançar a mão para fazer a regulação do uso do solo, como você falou, e o Estado justamente não regula porque, no fim das contas, não existe um interesse político de contrariar os grandes proprietários de terra no Brasil, né? Nem as grandes construtoras, nem quem mantém essa lógica extremamente desigual e injusta, né, das cidades e do campo no Brasil. Então, é preciso fazer essa disputa também da narrativa jurídica, né? Acho que, tipo, essa ideia de que o direito à propriedade ela prevalece sobre o direito à moradia é extremamente mentirosa, né? Ela é instrumental para servir a esses interesses. Da nossa Constituição. Exatamente. Né? Rudy, e de novo trazendo a conversa mais para o contexto da gente aqui na cidade, uma coisa que a gente falou aqui é a importância do papel que a mídia tem em construir a imagem em ajudar a construir ou desconstruir a imagem dos movimentos sociais, né? Eu queria que tu explicasse como é a relação que o MTST ou os outros movimentos que você tem contato também tem com a mídia daqui de Pernambuco, assim. Existe uma abertura, existe um espaço para diálogo, ou é conflituoso? Vocês percebem influências externas? Então, a gente teve, por exemplo, no caso do massacre da SEAB, especificamente falando, um discurso totalmente surreal em relação à cobertura da mídia. Foi de um surrealismo, assim, que chegaram a levantar o fato de que o movimento tinha invadido o batalhão da polícia para roubar armas, né, que coincidiu no dia do assalto da Brinks, né, e aí juntaram uma coisa com a outra e, né, enfim, isso é um dos elementos, né. Você tem um silenciamento, né, cotidiano da atuação dos movimentos sociais, dos sujeitos que compõem os movimentos sociais, né, eles não têm voz, né, no cotidiano da mídia. E, por exemplo, eu fiz na minha pesquisa de mestrado, eu estudei um pouco isso, né, de que forma a mídia retrata o processo das ocupações, por exemplo, de imóveis vagos no centro, né, quando ocorreram em 2010, 2011, 2012, e você percebia muito isso, né, no início, né, no momento inicial da ocupação era sempre a invasão dos movimentos que quebraram o muro, que arrombaram a porta, sempre reforçando essa forma de ação violenta, e com o passar do tempo existia uma abordagem mais flexível que procurava mostrar quem são essas pessoas que
que estão ocupando esse imóvel, né? Existia uma outra tentativa de abordagem, mas o imediato sempre é nessa perspectiva de criminalizar, de alguma forma estigmatizar a ação dos movimentos sociais, e a gente tem no campo agora de uma constituição de uma mídia alternativa e da própria mídia pública, né, um espaço para a gente de alguma forma criar um contradiscurso em relação a isso, né, e tentar também com a ação do movimento social, seja de um travamento como a gente fez hoje ou em outras ações, tentar pautar a mídia para fazer essas denúncias que são necessárias serem feitas, né? Assim que no fim das contas no cotidiano a gente não tem esse espaço pelo monopólio da mídia, né? Por ela servir justamente muitas vezes a grandes proprietários, né? Por exemplo, a questão do Sistema Jornal do Comércio hoje, de você ter o João Carlos Paes Mendonça, que é dono de um dos maiores aparatos de comunicação na região e também dos grandes shoppings da cidade, etc. Então, do empresarial JCPM, que é ilegal, né? Foi construído dentro de uma área ZEIS onde a legislação não permitia uma construção como aquela. Então você tem uma relação muito promíscua entre mídia também e capital fundiário e imobiliário aqui no Recife, em Pernambuco. Existe alguma alternativa assim, para quem tem interesse em se informar melhor sobre isso e quer fugir um pouco do que está saindo nos jornais tradicionais? Tem algum lugar que vocês recomendam, um site do... A gente tem hoje, acho que 2013 também, acho que foi um momento de estar problematizando essa questão da mídia, a questão do mediativismo cresceu bastante, o pessoal do Mídia Ninja, principalmente em São Paulo e em outros estados, tem apoiado muito o MTST. Aqui a gente tem o pessoal do Marco Zero Conteúdo, né, que também tem apoiado a gente bastante, mas essa questão da comunicação dentro dos movimentos sociais ainda é algo que a gente não conseguiu, de alguma forma, aprofundar e se profissionalizar da forma que a gente gostaria, né? A gente tem uma página no Facebook que tenta alimentar, mas ainda é uma coisa muito precária. Eu acho que essa relação entre comunicação popular e luta social é uma relação que precisa ser aprofundada, ainda inclusive né? Dentro da universidade, né? De como a gente consegue construir essas pontes. O assunto é sempre muito amplo e complexo, mas infelizmente o programa Fora da Curva já entrou na reta final dessa sexta-feira. Queria agradecer a presença de Rudy Rafael, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, nessa conversa sobre a criminalização dos movimentos sociais, um assunto que a gente vai tentar retomar em outros programas também. Né? Queria lembrar para o ouvinte que o programa de hoje, assim como todos os programas apresentados pelo Fora da Curva, seguem disponíveis em nossa página no Facebook. Basta seguir a gente no facebook.com/programa Fora da Curva. Deixa eu repetir aqui para você, facebook.com/programa Fora da Curva, tá tudo disponível lá. Tá? O programa de hoje teve apresentação minha, Bruno Nogueira, sou professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco, e teve produção conjunta com Laudenice Oliveira, do Centro Sabiá, e Inácio França, da Marco Zero Conteúdo. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio, aqui da Rádio Universitária. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Rádio e TV Universitária, fruto de uma parceria com a Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro de Mulheres do Cabo, Centro Sabiá, Coletivo Terral e o Mirim Brasil. A gente volta na próxima semana, às 11h30, sempre debatendo temas urgentes e fora do radar da mídia. Nessa segunda-feira, a gente tem um tema super urgente no país, que é a reforma trabalhista que está sendo proposta pelo governo, né, que a gente conta desde já com sua audiência e participação. Até lá, um abraço e um bom fim de semana para todo mundo. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12h01. Universitária ZYD 240, 99.9 MHz, FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco.